Olá, amigos e amigas! É com muita alegria que eu, menino, estou aqui para iniciarmos mais um Café com o Espiritismo. E no episódio de hoje, iremos comentar sobre a mensagem Pensamento e Conduta que Emmanuel nos traz no livro Encontro Marcado. Vamos juntos estudar um pouquinho. É preciso considerar que a partir das experiências que a gente vai tendo, do que a gente vai sentindo, do que a gente vai percebendo dentro e fora de nós, a gente vai formando as nossas crenças, que nada mais são ideias que nós vamos estabelecendo aí como que modeladoras da nossa ação, que vão formatar a nossa conduta. Olha a importância aí do tema, porque o título da mensagem que a gente está estudando é Pensamento e Conduta. Então, de onde que surgem as nossas condutas? Qual é o parâmetro delas? São as nossas crenças, que partem da nossa liberdade de consciência, ou seja, Deus, ele é tão misericordioso que ele criou realmente a gente livre para estabelecer dentro de nós os parâmetros que supomos mais adequados para direcionar a nossa vida. O mais adequado, menos adequado, certo, errado, como queiramos assim entender. Por exemplo, estando uma pessoa em determinada cultura, ela vai ter contato com costumes, com uma forma de agir e de pensar. Mas essa pessoa, dentro dessa cultura, ela pode acolher o que o ambiente está propondo ou não. Isso vai depender do que ela traz na alma. Então ela vai assimilar, vai começar a pensar e a partir das experiências que ela vai tendo, que ela vai sentindo, da maturidade que ela vai alcançando, ela vai estabelecendo um certo peso em algumas ideias e a partir dessas ideias ela vai tendo ali os seus moldes para a conduta, para se portar diante da sociedade. Você pode estar numa determinada cultura e não se filiar a essas ou aquelas crenças e selecionar diante, por exemplo, da multiplicidade das sociedades. A gente percebe como um todo o homem na sua diversidade. Então, os costumes variam porque eles estão de acordo com as crenças, de um povo, de uma nação. E essa liberdade de consciência é algo muito importante, que o homem não tem o direito de pôr embaraço. Isso, inclusive, é a pergunta 836. Tem o homem direito de pôr embaraço à liberdade de consciência? Os espíritos vão dizer: falece-lhe, ou seja, morre tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Da mesma forma que não tem como opor a liberdade de pensar ao homem, não tem como opor-se à liberdade de pensar de alguém. E os espíritos colocam: por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Como é uma coisa que vai além dos espíritos, nenhum espírito poderá se colocar nessa posição divina. Somente Deus, que está acima de todos nós, poderá regulamentar tudo isso. E Ele assim o quer, porque a evolução, ela tem uma característica. Ela não é produto do acaso, ela é fruto do trabalho, do esforço e do empenho. Então as ideias que vão assumindo a função de crenças, que são as modeladoras da nossa conduta, elas precisam ser plasmadas pela nossa maturidade, não podem ser impostas, não pode, por mais, e aí é a sabedoria de Jesus, por mais que ele tivesse as melhores crenças que estão estabelecidas verdadeiramente no Evangelho, ele soube, sobretudo, respeitar cada pessoa no seu justo lugar, convidando a uma reflexão, a uma maturação das próprias ideias para que assim reformulasse esses modeladores da conduta. O Cristo veio convidar para a vida mais alta todas as criaturas, porque através da sua
presença, ele foi mostrando ideais novos que verdadeiramente representam os ideais divinos. Então, imaginemos aqui, né? Nós temos a oportunidade de até mesmo definir o que é mais adequado ou não adequado dentro de nós. A gente tem a oportunidade de estabelecer esses parâmetros internos, mas isso não modifica os do universo. E aqui que é importante. Então, por exemplo, apesar da gente achar, né, ter determinada conduta ou as nossas crenças estarem nessa direção, não vai mudar os decretos divinos. Por isso que só a Deus cabe julgar a consciência, porque é as leis dele que tudo regulamenta. E não são os homens, né, que de fato vão assumir esse papel. É uma coisa do homem para com Deus e de Deus para com o homem. É uma coisa muito íntima. Por isso que Deus vai conversando com a gente na intimidade, tentando nos mostrar uma direção. O pensamento dele interage com o nosso. Porque o que a gente cultiva como crença é como se fosse o que a gente quisesse estabelecer no nosso mundo lá fora. E como Deus ele é responsável pelo universo como um todo, regulamentando tudo, né, ele dialoga conosco, trazendo-nos as intuições, os parâmetros, para que a gente possa repensar aí. E a partir de então, com maturidade e entendimento, a gente possa melhorar um cadinho o coração. E aí, a gente precisa considerar que às vezes nem todo mundo respeita a liberdade de consciência de alguém. O fato do outro ter as suas crenças, as suas possibilidades aí de conduta, e, portanto, às vezes resulta em embaraços. E é o que Kardec pergunta na 837. O que resulta os embaraços que se opõem à liberdade de consciência? E os espíritos vão dizer: constranger os homens a procederem de acordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Porque se o homem tem suas crenças, mas você está ali querendo impor determinados paradigmas para ele, né? Às vezes ele vai poder agir não somente por força das circunstâncias, mas não porque entendeu o caminho ou a proposta, mas porque está sendo constrangido. Então ele é um hipócrita, porque apesar do mundo interior dele estar regulamentado por leis divinas e puras, infelizmente ele está seguindo, né, não aquilo que domina dentro dele, os modeladores de conduta. Ele está tão somente sendo hipócrita, apresentando algo por fora sem por dentro estar verdadeiramente contemplado com isso. E aí os espíritos ainda dizem: a liberdade e a consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso, porque é essa possibilidade que a gente vai ganhando de raciocinar, de pensar e de entender o melhor para a gente, de seguir a vida mais alta. O Cristo convoca as criaturas para perceberem, se darem conta das crenças divinas. E é onde a gente precisa pensar bastante, refletir e meditar na extensão do Evangelho. Que Deus nos abençoe e até a próxima.